Nossa aula já vai começar. Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Na nossa aula de português de hoje, o tempo passou tão rápido. Nós já encerramos o nosso módulo 2, E hoje nós vamos recapitular todos os assuntos que a gente trabalhou nesse bimestre, certo? Então, prestem bastante atenção para vocês relembrarem todos os assuntos e aprenderem e não esquecerem mais, tá bom, crianças? Então, vamos recapitular aí os nossos assuntos. Primeiramente, nós vamos recapitular os sinais de pontuação. Vocês lembram que cada um deles é utilizado? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos ver o ponto final. Para que serve? Isso mesmo, para encerrar as frases. O segundo ponto é o de exclamação, que é para expressar os sentimentos. E por último, o ponto de interrogação, que serve para fazer perguntas. A gente vai usar aí as frases da primeira questão da revisão de hoje, que é lá no módulo, página 74. Só a primeira questão. Então, nós temos aí a primeira frase que diz: pare, olhe e siga. Qual vai ser o sinal de pontuação usado nessa frase? Isso mesmo, é o ponto de exclamação. A segunda frase diz assim: eu gosto de soltar pipa. Qual sinal de pontuação eu vou utilizar? O ponto final. E por último, a última frase diz: você fez a tarefa hoje? Qual sinal eu vou usar? O ponto de interrogação. Muito bem, crianças. Então, guardem bem na memória de vocês, porque nós sempre vamos estar precisando desses sinais de pontuação. Agora, nós vamos relembrar, as palavras que têm o QU. Então, a primeira regrinha dessa letra é que, para ter um som, a letra Q, U, precisa das vogais A, E, I, certo? Para ter o som. Que som ela vai formar? Quá, que e ki. No som do que e ki, a letra U não tem o som dela. Então, você não ouve o U no que e no ki, certo? Já nas sílabas que tem o Q, o A, eu já pronuncio o U, olha, quá. Então, eu escuto o som da letra U. Então, vamos ler aí algumas palavrinhas para a gente entender melhor esses sons. A primeira palavra é quibe. Segunda, aquário. Terceira, esquilo. Próxima, quindim, biquíni. E a última, liquidificador. Então, dessas palavras que nós pronunciamos, qual delas a gente pronunciou a letra U, em que a gente ouviu? Qual foi? Aquário, isso mesmo. Agora, nós vamos ler algumas palavrinhas com Gá, Gó, Gu, Gé e Gi, que a gente estudou também, Então, quando o som do G está com E e I, ele é o som do J, Gé, Gi. E o som das vogais A ou com G vai ficar o som de G mesmo. Gá, Gó, Gu. Então, vamos ler aí as palavrinhas? Primeira palavra, galeria, gente, ginásio, gota, guri e guloso.
Muito fácil, né, crianças? Então, agora a gente vai revisar o que é a onomatopeia mesmo, vocês lembram? Né? Então, é aqueles sons em que são pronunciados nas histórias em quadrinhos, né? Som de animal, os barulhos que são feitos. Então, esses sons são chamados de onomatopeias. Para a gente relembrar, nós vamos fazer a página 78 do módulo juntos, certo? Então, temos aí várias onomatopeias no quadro em cima e nas imagens, cada pessoa ou animal está fazendo um som. E aí você vai escrever dentro dos balões de cada um os sons que eles estão fazendo. Vamos ao primeiro, que é o da mãe com o filho comendo. O barulho da mãe comendo, qual vai ser o som? Tá bem lá no começo. Chomp, 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 né? Então, vocês vão escrever aí no primeiro balãozinho. O menino pegou o suco dele, quase derramou. O que ele vai falar? Qual som ele vai dizer? Ops, né? Aí você vai escrever aí no balão do menino. Já a mãe dando beijinho na sua filha, qual vai ser o som? Smack, né? Então, vocês estão vendo aí que eu estou colocando a escrita, né? Para vocês colocarem dentro do balãozinho, certo? O próximo é o rapaz que está tomando o líquido, né? Qual o som que vai fazer? Glup, glup, glup. Aí você vai escrever aí dentro do balão do rapaz. O próximo é a menina com seu balão. Qual o som do estouro do balão? Bum, né? E aí você escreve no balãozinho da menina. E por último, a mais fácil, qual o som que o cachorro faz? Au, au, au. E aí você vai escrever aí no último balãozinho. Entenderam bem, crianças, onomatopeias? Então agora vocês vão continuar exercitando e praticando na página 79, certo? Então façam aí e vamos continuar a nossa revisão. Vimos a letra C também, né? Então, quando eu junto a letra C com as vogais A, O, U, ela tem o som de Q, né? Fica K, Ko, Ku. Já quando eu junto ela com o E e o I, ela fica o som do C mesmo. Sé, Si. Então, nós vamos agora usar algumas palavrinhas com essas sílabas. Lá na página 80, questão 10, vocês têm aí os símbolos. Cada símbolo representa uma palavra. Então, para formar a frase, vocês vão fazer essa troca. O símbolo que tiver, você vai colocar a palavra desse símbolo. Eu vou fazer a letra A e o restante vocês vão fazer sozinhos. Então, na letra A, nós temos aí o sinalzinho, esse símbolo verde, né, cortado. A palavra dele é Catarina. O segundo símbolo é uma cruzinha. E aí vocês vão colocar a palavra dele. Qual é? Comprou. Depois tem a estrela. Qual é a palavra? Cebola. E o último símbolo é uma seta. Qual é? Então, é um sinal de pontuação, que é o ponto de interrogação. Qual frase vocês formaram? Catarina comprou cebola? É uma pergunta, né? Então, viram aí que a frase, né, foi formada através dos símbolos. Agora é a vez de vocês. Continuem aí o exercício. Na página 81, vamos formar frases de acordo com o quadro abaixo. Lembrem-se que vamos usar o sinal que está sendo mostrado nas figuras abaixo. Então, essa questão vocês precisam ter bastante atenção para entender. Para formar a frase, qual figura eu vou usar? Qual a figura em que está no encontro do coração com ponto de interrogação? Então, vejam aí, qual é a figura? Gato. Então, eu vou formar uma frase com a palavra gato
e usando o ponto de interrogação. Então, podemos fazer aí. Você tem um gato? E aí você escreve aí na primeira frase, certo? A segunda é o triângulo com ponto final. Qual a figurinha vai ser? O guarda-chuva. Então, com o ponto final é uma frase simples, né? Onde é? Vamos ver aí. Peguei o meu guarda-chuva. Aí você coloca o ponto final, certo? No coração, com o ponto de exclamação. Qual é o encontro? Qual é a figura? Bicicleta. Aí é um ponto de exclamação. Então, nós vamos formar uma frase usando os sentimentos, né? Nossa, que bicicleta linda! E aí você vai escrever aí. Você pode criar outras frases também, tá? A próxima é o círculo com ponto de interrogação. Então, qual é o encontro? É o tênis. Então, uma frase interrogativa com a palavra tênis. Onde está o meu tênis? Né? Você pode colocar aí ou pode criar outra. E por último, temos o círculo com ponto de exclamação. Qual vai ser a figura? Isso mesmo, o livro. Esse livro é muito legal. Então, é uma frase exclamativa. Fizeram aí, crianças? Então, se você criou outras frases, não tem problema, certo? E para finalizar, crianças, vocês vão fazer aí a última página da revisão, que são a revisão das onomatopeias novamente. Então, vocês vão pegar lá no material complementar, página 9, vão destacar todas as onomatopeias e vão colocar na página 82 de acordo com as figuras. Então, vocês têm que prestar bastante atenção para não colar errado, certo? Então, você lê a onomatopeia, observa as figuras e aí vai colando, ok? Então, é só prestar bastante atenção. Então, a gente chegou ao nosso final da aula de português. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida é só me perguntar, certo? E agora a gente vai para o nosso intervalo. Depois nós voltamos com a nossa próxima aula, certo? Então, até daqui a pouco.